Alô, alô, você que acompanha o nosso trabalho, você que acompanha as aulas do Biologia. Preparamos esse material aqui, um estudo das últimas provas do Enem, as 5 últimas provas, para ver o que tem caído nessa prova. E após pegar prova por prova, eu cheguei a esses resultados aí, pessoal. Olha só, deixa eu pegar o laser point aqui. Ecologia continua ganhando, né, pessoal? Então, o maior percentual continua sendo ecologia, toda a parte de relações ecológicas, níveis tróficos, cadeias, teias alimentares. Tem caído bastante coisa sobre magnificação trófica. Como é que estão seus conceitos sobre esses temas todos aí? Em segundo lugar, pelo nosso levantamento, fisiologia humana, sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema excretor, tudo tem caído bastante. Na sequência, biotecnologia, eu sempre falo nas aulas, né, que biotecnologia tem caído bastante, tá? E aí vem ali DNA fingerprint, que é o famoso teste de paternidade, os exames ali, PCR, tivemos muito na época da pandemia, não é isso? DNA recombinante, células-tronco, são temas aí que têm caído na biotecnologia. A gente vai falar um pouquinho disso depois nas provas, tá? Depois temos botânica, com 12%. Botânica tem uma particularidade que eu quero comentar com vocês daqui a pouquinho, fica até o final do vídeo, tá bom? E aí, na sequência, genética, 10%. Isso aqui também tem uma coisa interessante que o nosso estudo mostrou, eu quero compartilhar com vocês. Fica até o final, hein? Bioquímica, 2%, e os demais temas ali que eu achei pertinente colocar na classificação, não encontrei nenhuma questão que pudesse ser classificado nesse ponto. Então, a questão é a seguinte, como é que esse gráfico foi gerado? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu coloquei os estudos das provas de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, fiz aqui uma tabelinha, né, por item, né, por tema, e aí fui identificando as questões por prova. Então, por exemplo, 2019, teve uma questão que eu classifiquei como sendo de bioquímica, uma de genética, 2 de biotecnologia, uma de bioenergética, 5 de ecologia, olha isso, tá? E aí, somando as 10 questões de 2019, e assim por diante. Canachiro, está muito pequenininho esse número, dá para dar um zoom? Dá para dar um zoom, aqui você manda, o Biologia é seu. Então, ali, 2020, a gente tem essa participação aqui, ó, tá? Uma de genética, uma de biotecnologia, uma de microbiologia, 2 de zoologia, 3 de ecologia, uma de botânica. Enfim, essa foi a lógica que eu fiz, tá, pessoal? Somando aqui, a gente tem 50 questões ao todo, e aqui tem uma operaçãozinha aqui no Excel que faz a conta de quantas questões caíram nesse período dividido pelo universo total de 50 questões, e aí eu cheguei a esse estudo. Então, essa foi a metodologia que eu utilizei para fazer esse levantamento, certinho? Mas alguns resultados aqui merecem nosso comentário, tá? Acho que eu vou fazer o seguinte, vamos colocar isso aqui no ranking, né? Vamos colocar no ranking certinho quem está na frente. Vamos colocar na ordem aqui dos que ocorreram mais e menos. Olha lá, ecologia em primeiro, 28%. O que a gente precisa chamar a atenção aqui? A gente vai ver que muitas questões estão ligadas à poluição, inversão térmica, chuva ácida, esse tipo de coisa. Então, na verdade, as alterações ambientais, magnificação trófica, tá? São situações, são temas, né, que têm sido trabalhado bastante em função da intervenção humana no meio. É claro que os clássicos de níveis tróficos, de relações ecológicas, eles continuam caindo, mas tem uma pegada bem forte aí nesses assuntos que eu falei para vocês. Fisiologia humana, isso aqui é de praxe, né, pessoal? Olha só isso aqui, em 2022, 5 das 10 foram de fisiologia humana, correto? Ou seja, veio numa tendência crescente ali, 2023 foi menos, né? Mas teve uma ainda. Biotecnologia vem bem distribuído também. Botânica, olha só que interessante. Aqui em 2019, nós tivemos, 2021, nós tivemos uma questão de ecologia e 5 de botânica. Mas é interessante que as discussões de botânica, depois vocês vão olhar aqui o vídeo da prova de 2021, que eu vou postar aqui, elas começam com a abordagem de vegetais, de ecologia.
de matas, de florestas. E aí é que vem uma pergunta, né, seja de fisiologia vegetal, seja de anatomia, que é a famosa histologia vegetal. Xilema, floema, esclerênquima, coisas do tipo. Mas começa uma abordagem de ecologia e, no final, a questão se revela uma questão de botânica. Eu queria chamar a atenção também dessa parte aqui de genética. Por quê? Porque, percentualmente, 10%. Vamos lá, é um número interessante, mas o que eu quero mais chamar a atenção não é o percentual, mas olha só, gente, ó, a frequência com a qual a genética é cobrada. Uma questão por prova, até hoje, não falhou uma prova, todas elas têm uma questão de genética, pelo menos uma. Bioenergética também é interessante, porque isso aqui é a parte de fotossíntese e respiração, tá? Respiração é mais forte, tem caído muito ali ciclo de Krebs, cadeia respiratória, né? A fosforilação oxidativa, seria temas das questões aí também. Então tem um percentual pequeno, né, se comparado com os 28% lá da ecologia, mas olha só, a frequência é importante a gente observar. Aí eu quero chamar a atenção também dessa parte aqui, ó, de microbiologia, tá? É um percentual pequeno. Essa microbiologia, o que eu classifiquei em microbiologia? Toda aquela parte de parasitoses, né, de doenças causadas por vírus, por bactérias. Eu quero chamar a atenção porque esse ano eu estou apostando muito na possibilidade de cair doenças ligadas à enchente, né? Nós tivemos aquele episódio de inundações lá no Rio Grande do Sul. Então, naquele momento ali do evento, a gente tem ali problemas ligados à leptospirose, né? Alguns cortes que as pessoas possam sofrer enquanto estava tirando ali as mudanças, tentando salvar seu patrimônio, e que poderiam, né, gerar tétano. E aí as doenças que vêm posterior a isso, né? Posterior à inundação, tá? Seja por aglomeração de pessoas, como Covid, como gripes, correto? Ou ainda a falta de saneamento básico, né? Cólera e as verminosas, parasitoses como um todo. Então eu acredito, não sei, a gente não tem bola de cristal, a gente está fazendo esse estudo justamente para tentar entender direitinho como é que é a estrutura de formação da prova, mas que talvez tenha alguma coisa ligada aí, né, à microbiologia um pouquinho mais pesada esse ano. Os demais temas que não caíram, não quer dizer que não vai cair, né, pessoal? Então, assim, a gente está falando aqui como é que tem sido feita a estruturação das provas. Mas a ideia é sempre saber que você está preparado, você está preparada, independente de cair ou não cair, que venha, porque eu vou destruir. Essa é a realidade. Então, esse vídeo de hoje é mais curtinho, era só para fazer um comentário geral sobre a estruturação das provas, como elas têm sido formadas nos últimos 5 anos. Então, a ideia era trazer aqui uma noção de como as provas têm sido estruturadas nos últimos 5 anos, passar essa estrutura para vocês, para que possamos aí dar talvez até uma reforçada, né, em alguns conceitos até o dia da prova. Então é isso aí, fique com a gente aqui no Biologia. Tem mais material chegando para o Enem 2024. Sucesso, pessoal! Muito obrigado e compartilha esse vídeo aí com a galera. Mete o dedão no like aí, isso ajuda o nosso trabalho a crescer. E vamos que vamos para mais uma semana de estudo.